Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. Hoje, 7 de março, domingo. Estamos? Graças a Deus, estamos caminhando, irmãos. E eu quero, neste momento, agradecer a Deus pelo que Ele já fez por nós, pelo que Ele nos permitiu fazer. Eu agradeço a Deus pela sua presença na casa de Deus nesta noite. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a Deus por você que está em casa nos assistindo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Agradeço porque nós somos gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito na nossa vida em todo momento da nossa existência. E agora, pelo privilégio que temos de ler a palavra do Senhor e ouvir a sua voz para os nossos corações nesses dias tão complexos que estamos vivenciando. Então vamos pedir a você que está aqui hoje conosco, que muito alegra o nosso coração, abra a palavra do Senhor lá no livro de Daniel, capítulo 6, separamos apenas o versículo 10 ao versículo 13, mas eu gostaria que você permanecesse aberto neste capítulo, porque nós vamos considerar outros versículos no decorrer da nossa mensagem. Daniel, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13. Nós temos hoje no nosso coração desejo de falar sobre o tema "A igreja precisa seguir orando". Foi também a base do nosso tema no sermão matutino de hoje pela manhã na igreja, onde nós colocamos aqui a primeira oração de Cristo na cruz. E nós agora vamos aprender com esse homem conhecido como Daniel, caminhar e seguir orando. Talvez seja a melhor receita para os dias de hoje. Caminhar orando em todo o tempo. Daniel capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13. Nos fala assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real, que lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Que Deus abençoe a sua palavra lida neste momento. O livro de Daniel, irmãos, ele é formado na sua totalidade por 2 partes. A primeira parte, ela é simplesmente, essencialmente narrativa e traz assim um propósito extremamente didático, visando orientar e também demonstrar que a sabedoria, bem como o poder de Deus, estão infinitamente acima de toda possibilidade de compreensão humana. Então, se nós tentarmos por nós mesmos descobrir e entrar na razão dessa sabedoria que Deus dá aos seus servos, humanamente, este livro fala conosco que é impossível detectar num conceito humano o que a palavra de Deus, através do livro de Daniel, nos apresenta no que diz respeito à sabedoria. Daniel, um dos jovens judeus levado para a Babilônia, era príncipe, em Israel. Daniel e seus 3 companheiros, que nós conhecemos bem a história, Ananias, Misael e Azarias, respectivamente chamado por Nabucodonosor de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nome que nós conhecemos mais comum usado
nas igrejas, nos ensinos, na EBF, na escola bíblica dominical, eles são assim educados neste momento de uma maneira especial. Eles são separados juntamente com os demais jovens cativos e ali recebem da parte do rei o seu alimento. E nós sabemos que estes jovens mencionados, eles rejeitam a alimentação, provida pelo rei, e pede ali o chefe dos eunucos para que pudesse fazer a sua própria dieta, diferente da dieta do rei. E é claro que no primeiro momento, o chefe dos eunucos, que tomava conta desses príncipes, que por 3 anos teria que alimentá-los, e ali os que fossem mais inteligentes e que despertassem mais a atenção e interesse do rei, seriam chamados para servir ao rei. Ele ficou temendo, porque ele temia e tinha medo do rei. Mas Daniel chamou ele no cantinho e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência de 10 dias. Eu sigo a minha dieta, enquanto você dá a dieta do rei aos demais. Daqui a 10 dias você faz uma comparação. Olha para nós e vê se nós estamos muito aquém da realidade dos demais. E o chefe dos eunucos, ouvindo isso, aceitou essa proposta de Daniel. Já nesse primeiro momento, Daniel já se apresentava como um homem sábio e temente a Deus, e disposto a pagar um preço para permanecer, mesmo sendo ali exilado, a permanecer assim, praticando o que ele tinha aprendido a respeito do seu Deus, ainda na terra de Israel, antes do cativeiro. E quando chegou esses 10 dias, o chefe do eunuco olhou e viu que eles estavam com aparência muito boa. E assim ficou mais tranquilo, e eles continuaram na sua dieta, e os demais continuaram na dieta do rei, E Daniel aprendeu rapidamente o idioma, a literatura do Império Neo-Babilônico, e logo se destaca pela sua sabedoria extraordinária e pela firmeza das suas convicções. Ele e os seus amigos são extremamente fiéis ao Deus de Israel e se negam a aceitar qualquer tipo de favor que os leve a quebrar as prescrições e, acima de tudo, as convicções da lei de Deus que foi ali semeada em seus corações. Nós sabemos a história de Cedraque, Mesaque e Abednego, quando eles são lançados na fornalha. Também são desafiados a negar o seu Deus e não aceita. E nós conhecemos também a história de Daniel, quando ele também permanece na sua fidelidade a Deus, é lançado na cova dos leões. Então, essa estrita fidelidade aos seus princípios os obrigam a enfrentar risco, acredite, de morte. Mas graças a Deus, são livrados pelas mãos do Senhor. Esse negócio de ser religioso, esse negócio de crer muito em Deus e ter uma fé inabalável em Cristo Jesus, leva muitos homens e mulheres, servos e servas do Senhor, muitas vezes, à morte. É bíblico. E através da história está presente em muitos heróis anônimos do reino de Deus. E quando Deus, através das suas escrituras, apresenta uma narrativa semelhante a essa, nos leva a pensar e crer que nós estamos diante do Deus certo e das práticas corretas, para que se em algum momento, diante da nossa fé, diante de Deus, formos colocados à prova, possamos ter exemplo do que, como esses servos do Senhor agiram e como Deus agiu diante deles, diante dessa dificuldade. Então, quanto à sabedoria de Daniel, esse se evidencia quando Deus lhe concede que descubra, e interprete os sonhos de Nabucodonosor, e também que na presença de outro rei, Beltesazar, decifre os escritos feitos na parede por uma mão misteriosa. Todo mundo conhece isso, está aí no capítulo anterior, capítulo 5. E a segunda parte do livro de Daniel contém uma série de visões simbólicas, e a primeira visão de 4 animais monstruosos que sobem do mar e representam os grandes impérios que sucessivamente dominam o mundo, mas o Senhor posteriormente os deixará sem poder e destruirá por completo. Quando nós olhamos os escritos de João Calvino, nós vamos perceber que essas visões de Daniel devem ser interpretadas em relação a um futuro recente, ou seja, da época de Daniel até Cristo, que termina com a destruição do templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, considerando que a narrativa de Daniel se dá
mais ou menos há 600 anos antes de Cristo. E é assim que este livro se apresenta para nós nos dias de hoje. Eu quero, irmãos, se Deus assim nos permitir, nesta noite, trazer à nossa memória esse tema. A igreja precisa seguir orando a tempo e fora de tempo. Ela precisa abraçar essa causa, principalmente porque vivemos dias de dificuldade, dias que muitas vezes somos colocados à prova, a nossa fé em nossa caminhada todos os dias da nossa existência. O capítulo 6, ele vai narrar exclusivamente a situação de Daniel quando ele é lançado nas covas dos leões. Estão ali. E eu quero destacar, antes de falar a respeito dos pontos que queremos considerar hoje, trazer algo do que nós aprendemos aqui com a história de Daniel no capítulo 6. A primeira situação que eu quero considerar é que a partir do verso 4, nós vamos perceber que o texto apresenta um homem extremamente íntegro, extremamente fiel à palavra de Deus. E no versículo 5, nós vamos perceber também que a palavra de Deus nos apresenta a algumas pessoas que querem acusar, achar um defeito e procura trazer ali ao rei algo que pudesse tirar a confiança do rei em Daniel. Esse episódio é muito interessante porque nos traz à memória daquela reunião que aconteceu nas regiões celestiais, quando Deus reunia com os santos do Senhor, e ali estava presente Satanás. E Deus conversa, tem um diálogo com Satanás, perguntando a ele se ele conhecia o servo Jó. E Satanás disse: sim, eu conheço também. Mas ele é tão fiel ao Senhor, tão íntegro ao Senhor, pelo que o Senhor tem feito por ele. Ou seja, a visão de Satanás era que Jó era extremamente íntegro e fiel a Deus, pelo que ele tinha, pelas suas riquezas, pelo seu poder, porque era material em sua vida. Quando eu olho para esse texto de Samuel, também eu percebo isso. Eu percebo que os 120 sátrapas que estavam ali tentando derrubar a Daniel, porque ele se destacava em sua sabedoria, e o rei já pensava em colocar ele acima de todos, seria o segundo homem mais poderoso de todo o reino, eles procuravam também derrubar a Daniel. E eles dão um testemunho no versículo 4, que eles não conseguiam achar culpa em Daniel. Não tinha como chegar diante do rei e falar assim: olha, Daniel está sendo corrupto, ou Daniel está sendo injusto, ou Daniel está levando vantagem, seja lá, alguma atitude que pudesse fazer com que o rei desconfiasse dele e retirasse dele todo aquele poder que ele tinha administrativo no seu reino. E aqueles homens olhavam para Daniel e falavam assim: olha, só tem um jeito de nós pegarmos ele. É fazer com que ele peque contra o seu Deus. E assim o seu Deus vai permitir com que ele seja retirado de todo o conforto, de toda a sua autoridade. Então nós vamos tramar contra ele. E vamos ver se ele vai verdadeiramente querer perder essa posição de destaque no reino, ou ficar obediente ao seu rei. Porque o que foi assinado pelo rei foi que eles não poderiam fazer nenhuma petição a nenhum Deus, a nenhuma pessoa, exceto ao próprio rei, durante 30 dias apenas. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que Daniel continua firme no seu propósito de ser fiel a Deus, custe o que custar, mesmo que tivesse que perder a sua vida. Mas ele não iria negociar poder com a sua fidelidade a Deus, com a sua integridade que ele tinha com Deus. Isso era inegociável, não tinha possibilidade dele aceitar. Embora os homens achavam que quando ele corresse risco de vida, o bem maior que nós temos hoje, que é a nossa vida, que é a nossa saúde, ele pudesse fraquejar e falar assim: só por 30 dias eu não vou falar com Deus, eu não vou orar, eu vou ficar quietinho lá no meu quarto, vou ficar bem recolhido, quase ninguém vai me ver, vai perceber, e por 30 dias eu vou ficar tranquilo. E depois isso passa, eu continuo minha caminhada. Não. Ele não hesitou. Ele continuou na presença de Deus. Então eu percebo, irmãos, que quando nós queremos caminhar com Deus e por Deus, com integridade, com fidelidade, eu vejo o lado bom da moeda. É que você tem Deus em todo momento da sua existência. Se posso dizer que tem um lado ruim,
é que muitas vezes você vai ser perseguido mesmo. Vai ser injuriado, vai ser caluniado, não vai ser compreendido. As pessoas vão colocar em xeque a sua fé, o verdadeiro interesse que você tem em Deus e na igreja. As pessoas vão questionar a sua fé. As pessoas não vão acreditar que você possa ser fiel a Deus em todo momento da sua existência, em todo lugar que você se apresente. Esse talvez seja o lado ruim, que a todo momento podemos ser colocados à prova e vamos ter que tomar decisões e falar coisas que muitas vezes levam ao constrangimento as pessoas que estão ao nosso lado. É como se o pastor quisesse ser mais amigo do que pastor das ovelhas. É quando as nossas palavras vão ao encontro daquilo que você quer ouvir e deseja, e vem como uma massagem perfeita ao seu ego. E assim nós podemos abraçar a palavra como abençoada, mas quando a palavra vem e toca na nossa ferida e nos constrange, muitas vezes ficamos amargurados, muitas vezes ficamos constrangidos, aborrecidos, e não queremos ouvir as verdades. Mas se nós queremos seguir ao Senhor Jesus, nós precisamos em todo o tempo demonstrar diante de Deus e dos homens que nós somos diferentes. Que nós temos um Deus que está conosco em todo o tempo da nossa existência. E que para servir esse Deus não há nenhuma forma e nenhuma situação que venha a ser negociável para podermos negar a nossa fé, a nossa fidelidade, colocar em xeque a nossa integridade para com Deus. A saber que Deus conhece todas as coisas, até mesmo os nossos pensamentos. Os homens muitas vezes nos perseguem numa tentativa de nos levar ao pecado e negar ao Senhor Jesus. Mas nós, se caminharmos na oração e seguir na oração, na comunhão plena com Deus, nós somos fortalecidos por esse Espírito que nos encoraja a viver uma vida verdadeira diante de Deus e dos homens, mesmo que para isso muitas vezes temos que pagar um preço altíssimo por exercer a nossa fé e a nossa fidelidade a Deus. Mas sabemos que Deus sempre vem ao encontro daqueles que se apresentam fiéis ao teu nome em todo o tempo. Por isso que quando nós olhamos para Daniel, nós vamos aprender como igreja, seguir orando em todo o tempo. E quando nós estamos caminhando na oração e orando em todo o tempo, o que eu quero considerar em primeiro lugar vem no versículo 20 e o versículo 10. Eu quero ler assim mesmo, de trás para frente. O versículo 20 do capítulo 6 nos apresenta assim: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, ele quem? O rei, com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Essa é uma pergunta que o rei fala, que grita, que esboça para uma cova que ele não tinha ainda naquele momento certeza que Daniel pudesse ouvir. Ele foi lá numa esperança, numa convicção que o Deus de Daniel, que ele retrata aqui, que Daniel continuamente servia, então era do conhecimento do rei, que Daniel tinha uma persistência tremenda nas suas orações, na sua devoção, na sua fé a este Deus. Sabe, Daniel servia a Deus não de forma escondida, não como um servo secreto do Senhor no reino da Babilônia, não. Ele era um servo do Senhor visível. De fato, as pessoas olhavam e conheciam Daniel e sabiam que ele servia um Deus vivo, um Deus criador de todas as coisas. Esse testemunho vem da própria boca do rei Dário, que vai diante da cova dos leões e lança essas palavras: o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? Havia uma esperança no coração do rei. Havia ali algo que ele pudesse perceber, que algo deveria ser o contrário àquilo que ele tinha feito com o seu edito, com as suas normas, com as suas leis. Ele no fundo desejava no seu coração que a sua lei não fosse obedecida por Daniel, mas ele não teve como voltar atrás, e ele lançou Daniel nas covas dos leões, mas agora estava ali diante de um túmulo, que talvez seria o túmulo de Daniel,
porque os leões estavam ali e ele não tinha certeza que Daniel estava vivo, mas ele tinha certeza que Daniel, durante a sua existência, ao lado dele, servia continuamente ao Senhor. Isso nos traz que a igreja precisa seguir orando, e a oração nos traz persistência. Nós não retroagimos, nós não negamos, nós caminhamos em oração. Isso nos encoraja a cada momento a viver. E quando nós olhamos o versículo 10, nós vamos ver que a narrativa é a seguinte: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus. Aí vem o finalzinho do versículo dizendo assim: como costumava fazer. Lá no versículo 20 nós vamos ver que o rei dá esse testemunho. O rei sabia das orações de Daniel. O rei sabia que ele era íntegro porque ele obedecia ao seu Deus. E por esta fé no seu Deus, o rei estava querendo colocar como principal dos presidentes que queria governar sobre todo o reino abaixo dele. Era um testemunho de oração, irmãos, de janela aberta, onde todo o reinado sabia e conhecia e testemunhava da sua persistência em orar a Deus. E o texto traz que no mínimo 3 vezes por dia, Daniel se punha de joelho diante da janela do seu quarto, em direção à cidade santa, a Jerusalém. Estava exilado, sim. Estava em terra estranha, sim. Estava diante de deuses estranhos, sim. Estava vivendo ali uma perseguição sem precedentes, sim. Estava no momento crítico da sua vida. Ou se ajoelhava diante de Deus e seguia na sua fé, ou negava esse Deus para que não pudesse ser lançado às covas dos leões e continuasse sendo ali uma pessoa pretendida pelo seu rei. Mas ele escolheu a fé, ele escolheu o joelho, ele escolheu a oração, ele escolheu Deus. Ele não tinha aquela visão do que ele já tinha conquistado na terra como importante para ele. Ele não tinha mais a sua vida como valorosa para si mesmo. O que ele tinha e valorizava, que a sua devoção, a sua fé, a sua oração não poderia deixar de ser feita, porque Deus estava com ele em todo o tempo. Ele seguia os exemplos dos seus 3 companheiros quando chega diante do rei e declara com toda firmeza: fica sabendo, ó rei, se Deus quiser, vai nos livrar da fornalha de fogo, mas se Ele não quiser, nós não vamos nos curvar diante do Senhor. Fica sabendo disso, rei. A nossa fé, o nosso Deus é inegociável, mesmo que eu tenha que pagar com a nossa vida. Por isso que a igreja precisa seguir orando, porque a oração nos leva a uma persistência, e essa persistência nos leva a buscar de Deus o que Ele tem de melhor para nós. Nós precisamos orar. Não temos mais saída, irmãos. Não temos outras opções. Ou caminhamos orando, ou vamos ser engolidos pelos leões do tempo moderno. Vamos ser destruídos, agarrados nas nossas coisas que achamos que é nossa, mas ninguém poderá levá-la depois da morte. Daniel pensava assim: o que é a minha sabedoria sem Deus? Nada. O que é o poder que eu tenho hoje diante desse reinado babilônico, dos persas e do medos também, que ele passou por esses 2 períodos? O que é isso se eu não tenho Deus? De nada serve. Se é para que eu venha experimentar a morte pelos leões, antes dos leões eu quero me curvar diante do meu Deus e falar com Ele, como todo mundo sabe que eu falo todos os dias. A persistência na oração de Daniel era conhecida por todos daquele reinado. E todos sabiam que o seu Deus era com ele em todo o tempo. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher: ou você cai de joelho diante de Deus, ou você vai cair deitado sem Deus. Por isso que a igreja precisa urgentemente seguir ao seu caminho, orando em todo o tempo, porque os dias são maus.
os dias são ruins. Os dias são sem perspectiva. É como se alguém assinou um decreto para a humanidade. Olha, durante esse ano de 2020, 2021 e sei lá quanto tempo vai durar, vocês não vão se livrar dessa pandemia. Ou nós assumimos Deus, ou seremos vencidos em algum momento sem Deus, que é o pior para nós. Mas eu quero crer que com a igreja orando e persistindo na oração e caminhando orando, o socorro de Deus estará presente com ela em todo o tempo. Nada que vem contra a igreja, por mais que nós possamos insistir e falar e pregar, será novidade diante do que nós temos narrado na palavra de Deus, do que o povo de Deus já passou neste mundo. E quando nós olhamos as profecias para o tempo futuro, outras e outras coisas virá. Então o que o Espírito Santo nos recomenda nos dias de hoje é que precisamos crescer na comunhão com Deus. E só há uma forma de crescer na comunhão com Deus: é orando em todo o tempo. É viver como Daniel viveu, persistindo na oração, mesmo quando os dias são ruins, mesmo quando as pessoas caminham conosco, querendo ver que nós venhamos a desobedecer alguma regra humana para nos punir, e esquecendo que Deus é que verdadeiramente tem o controle de todas as coisas. É Ele que decide sobre a nossa existência. É Ele que decide se os homens podem nos tocar ou não. É Ele que decide se temos que descer a cova ou não. Isso está nas mãos de Deus. E bem-aventurado é o homem e a mulher que caminha na oração, em busca dessa comunhão com Deus, persistindo, sabendo que Deus estará sempre ao nosso lado. Quando nós também caminhamos e seguimos, quando a igreja está seguindo em oração, e ela precisa seguir em oração, além da persistência, irmãos, nós vamos perceber no versículo 13 algo que nos chama bastante atenção. O texto diz assim: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes. 3 vezes por dia faz oração ao seu Deus. 3 vezes por dia faz oração ao seu Deus. Eu acredito que Daniel, mesmo pertencendo ao povo de Deus, Israel, mesmo exilado, e o texto, quando nós lemos, nós vamos perceber que o rei tinha um carinho muito grande por ele. Podemos dizer que o rei tinha uma amizade muito grande com ele. Eu também posso afirmar que diante do texto nós vamos perceber, e principalmente quando nós olhamos lá no finalzinho do texto, o diálogo que Daniel tem com o rei, quando o rei percebe que ele está vivo, nós vamos perceber que Daniel tem, assim, um respeito muito grande, uma amizade, uma intimidade com esse rei, e é uma intimidade no sentido de respeitá-lo, de honrá-lo como rei. Em nenhum momento da sua caminhada ele tira essa autoridade do rei, pelo contrário, se submete, desde que não o impeça de servir ao seu Deus. Daniel tinha um carinho por esse rei. Tinha um carinho porque ele servia a eles lá. E eu creio que quando ele soube que o rei tinha assinado esse interdito, esta lei, e ali a principal cláusula que tinha nesta lei, aquela que ninguém podia pedir nada a outros deuses e nem a outras pessoas a não ser o rei, Daniel pensou assim: rei, eu tenho muita consideração por ti, eu faço tudo certinho, não devo nada a você e nem ao meu Deus, mas agora eu vou passar a dever algo a ti, mas ao meu Deus eu não vou dever nada. Ao meu Deus eu não vou dever nada. Vou desobedecer a sua lei, rei, mas a lei do meu Deus, a minha oração, a minha devoção, a minha fé, eu não vou desobedecer, não vou retroagir, eu vou avançar. Só quem caminha orando, irmãos, é encorajado a resistir tudo aquilo que nos força a negar a nossa fé. Só quem anda na oração é encorajado a se posicionar contra tudo que fere a lei e o propósito de Deus na caminhada da igreja neste mundo.
Só quem está na oração é encorajado a dizer não a toda e qualquer proposta vindo do maligno, deste mundo tenebroso que nós conhecemos. É aquele que resiste favoravelmente a Deus e resiste negativamente ao mundo. É colocar em prática o que o Salmo 1 narra para nós. É dizer não em toda e qualquer situação que venha nos ameaçar a negar a nossa fé e atrair o nosso Deus, mesmo que isso tenhamos que ferir as pessoas que estão próximas de nós, em desobediência às suas vontades terrenas, à sua forma de ver o mundo e conhecer o mundo. Mas se isto vem nos propor algo contra o meu Deus, contra a minha adoração, contra a minha devoção, contra a minha obediência, contra a minha crença naquilo que eu creio, mesmo eu estando distante do templo, mesmo eu estando distante do meu povo, mesmo exilado, mesmo sem a liberdade devida, sendo apresentado pelos inimigos, um dos exilados de Judá, menosprezando um povo vencido e derrotado na guerra. Só quem vive neste caminho de oração é encorajado a permanecer firme na palavra de Deus, independente das propostas que o mundo venha nos oferecer. E Daniel nos prova isso. Te respeito muito, rei. Tu é gente boa pra caramba, meu chegado, mas eu amo mais a Deus. Eu tenho mais temor a Deus do que aos homens. Mesmo que a lei do rei não possa mudar, nem por 30 dias, eu vou deixar de falar com meu Deus e pedir a Ele e adorá-lo em espírito e em verdade. Mesmo por 30 dias eu não vou deixar de chegar na minha casa e abrir as janelas e orar. Nada pode impedir a minha caminhada em direção a Deus, a minha rotina com Deus, a minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus é inegociável. Só quem está na oração, caminhando na oração, só a igreja que caminha orando é que consegue perceber isso e continua triunfante neste mundo tão tenebroso e tão cheio de propostas que no primeiro momento parecem tão boa, tão saborosa, tão atraente, mas que no segundo momento se torna algo semelhante ao fel e ao inferno, porque não vem de Deus, só nos leva a nos afastar de Deus. Quem vive na oração, irmãos, é encorajado. Versículo 13, querido, leia comigo. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, não faz caso de ti. Olha a palavra daqueles algozes, daqueles que estavam perseguindo a Daniel. Ó rei, nem do interdito que assinaste, ou seja, não está nem aí para a sua lei, não significa nada para ele, mas ele está 3 vezes por dia, ele faz a sua oração. Que acusação bonita, né? Quando o rei ouve isso, fala assim: meu Deus, matei o meu amigo. Olha o que eu fui fazer sem pensar. Eu não pensei em Daniel. Eu pensava nele como homem que poderia me ajudar muito na administração do meu reino. Mas eu não pensei na hora que eu assinei esta lei. Eu só pensei em mim mesmo, no meu poder, na minha autoridade, nos meus deuses, na minha crença. E excluí Daniel, e agora eu não posso voltar mais atrás. A Bíblia diz que ele ficou em crise, não queria ouvir música, não comeu, ficou perturbado, andou de um lado para outro e ficava ali tenso porque não podia voltar atrás. Ele não conseguiu livrar o seu amigo, o homem de confiança, o homem número 1 de confiança do seu reinado, da cova dos leões, porque a palavra do rei não voltava atrás. Mas também ele não foi capaz, com a sua lei, de fazer Daniel voltar atrás com Deus. Ele viu que podia confiar muito mais ainda em Daniel, porque ele vivia plenamente íntegro diante do seu Deus e serviria ao seu reino até o fim com integridade. Ele não negociou a sua fé. Então o rei percebeu: esse Daniel é o que eu preciso, mas agora condenei ele à morte. Quando nós olhamos homens de oração, irmãos, nós vamos ver que são homens que são encorajados a tudo e contra todos, que não tem medo de levantar a sua voz e dizer o que é certo, o que é errado, que não tem medo de viver o que é correto diante de Deus.
Agora eu trago um exemplo já no Novo Testamento de um homem que preparou o caminho do Senhor. E ele mesmo se julgou a si mesmo indigno de amarrar as sandálias do Senhor Jesus. Um homem que declarou que ele cresça e que eu diminua. Ele também chega dentro dos palácios, chega diante dos reis e fala dos seus pecados. Eu estou falando de João Batista. O homem encorajado pelo Espírito Santo de Deus a viver a sua fé e a falar as verdades de Deus, doa a quem doer. Não é só falar aos pobres e aos necessitados que iam ao deserto ouvir o seu sermão, mas ele também chegava e ecoava as suas vozes dentro dos palácios, dentro das autoridades. E se havia pecado e havia alguém praticando contra as leis do Senhor, ele era encorajado pelo Espírito Santo para ser essa voz de Deus, boca de Deus, sim, verdadeira, em todos os lugares. Não apenas agradando aos homens, mas também revelando os seus pecados e os seus erros. Não estava comprometido com a vaidade humana, mas comprometido com a verdade única do Senhor. E essa verdade precisava ser levada a todas as pessoas, porque o seu ministério era pregar o arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. E essa mensagem também está direcionada aos líderes, aos poderosos, a toda a humanidade, sem exceção. Todos precisam se arrepender dos seus pecados, todos precisam conhecer os seus pecados, e só a oração leva a igreja a caminhar, sendo esta palavra de exortação e admoestação em amor em Cristo Jesus, às pessoas e às nações, sem medo de dizer o que é certo e o que é errado, sem medo de praticar o que é correto, e se afastando cada vez mais daquilo que não agrada a Deus, que é pecado. A oração nos leva não somente à persistência, mas nos encoraja a ser sal da terra e luz do mundo, em todo e qualquer lugar que nos encontramos. Não negociamos as verdades de Deus, não negociamos a nossa fé, as nossas convicções. E o que nos faz e que nos encoraja a viver desta forma, irmãos, é a oração. Foi assim com Daniel. Mesmo tendo uma certa intimidade, amigo do rei, ele não se curvou diante daquele interdito, daquela lei, mas ele se curvou diante do seu Deus, naturalmente, como fazia todos os dias, em todo o momento. Persistência, encorajamento. O que nos leva a isso? O que nos leva a caminhar, seguindo a nossa existência, a igreja caminhando em oração? O que nos leva a isso? O que nos aguarda o futuro, irmãos? O que espera uma igreja que caminha de joelho orando? O que espera o irmão, a irmã, que estão vivendo nesses dias em oração, buscando a Deus em todo o tempo, tendo a sua fé inegociável, tendo a fé inabalável em Cristo Jesus? O que nos espera, irmãos? O que tem preparado para nós, irmãos? Se nós pegarmos, por exemplo, a vida de Daniel, eu quero que você leia comigo o versículo 22, nos fala assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Então não era um leão, aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, de Deus, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O que nos aguarda, irmãos? Quando nós caminhamos em oração, o que nos aguarda? Primeiro, aquilo que eu quero reforçar no nosso coração, a persistência de caminhar com esse Deus em todo o tempo em oração. Não desistir jamais. Orai sem cessar, vigiai e orai em todo o tempo. Segundo, encorajamento de viver o evangelho digno da glória de Deus, e produza algo que agrada a Deus em todo o tempo, onde quer que estejamos. E aí nós podemos ficar em paz, cada um em si mesmo, esperando a vontade de Deus, que sempre será favorável aos seus filhos. No caso de Daniel, Sedraque, Mesaque, Abednego e tantos outros, no primeiro momento, o que aconteceu foi o livramento. Eles foram livres da morte.
mas morreram. Você consegue entender isso? Quando eu olho para o retrovisor da minha vida, eu vejo muitas vezes livramento de Deus. E como eu glorifico a Deus. Eu tenho muitos, não tenho poucos. Em várias situações. A última foi a Covid. E volto a dizer com a minha boca aqui. Quando as nossas autoridades científicas dizem que não tem cura, e eu vejo mais de 98% de cura, então é só Deus que está curando. Porque a ciência não tem cura. A própria ciência revela, há um mistério na cura. O que nós não podemos curar. O que podemos fazer é aconselhar. Distanciamento, álcool gel, máscara. Distanciamento, álcool gel, máscara. Eu, quando assim percebi que estava sendo curado e estava ficando melhor, embora até hoje eu traga algumas sequelazinhas, eu passei um torpedinho para minha... Por isso que eu sou da idade do risco mesmo. Quando fala torpedo é porque eu sou do grupo de risco, né? Então é torpedinho, né? Hoje é o WhatsApp, essas coisinhas aí modernas que os irmãos sabem melhor do que eu, né? Aí eu falei assim, doutora, existe alguma coisa que eu possa fazer para prevenir, para que eu não venha pegar de novo esse negócio, que foi uma experiência daquelas, de fé, de coragem, de convicção em Deus e sem esperança no homem. Aí ela me responde sutilmente assim, tem distanciamento, máscara, álcool gel, ponto. Aí eu, grato pela orientação, desse jeito. Aí eu olho para o meu Deus e falo assim, estou nas tuas mãos de novo, estou aqui, não posso parar a vida. Eu tomo todos esses cuidados todos os dias. E Deus sabe que eu tomo. E todos os dias eu falo com Ele, estou aqui de novo, Deus, eu aqui, estou aqui. Estou precisando de Ti de novo. Estou na boca do leão de novo. Estamos aqui, Senhor. O que eu vou fazer? Eu tenho que caminhar. Eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar. Eu tenho que ir para frente. Então eu vejo Deus agindo. Quando a ciência exclui de si mesmo a cura, sem perceber, eles estão dizendo assim, caminhe pela fé, caminhe na oração, humanidade, que só Deus pode resolver os seus problemas. E quando Daniel chega nessa esquina da sua vida, ele via que o rei não podia mais resolver o seu problema. Os amigos que ele tinha, aparentemente, não poderiam resolver mais os seus problemas. Ele, por si só, não poderia mais resolver o seu problema. Que ele tinha o seu endereço, ele tinha a sua rotina, ele tinha a sua vida. Ele não negligenciou a sua fé. Ele caminha para a oração, mas ele sabia que caminhando para a oração, ele estava caminhando de fato para a boca dos leões. Mas ele tinha Deus, e no caso de Daniel, o livramento veio para a glória de Deus, e para que o nome do Senhor ecoasse em todo o domínio dos persas e dos medos, em toda aquela região imensa. Deus glorifica o teu nome na vida de um rei pagão, quando ele vê o Deus de Daniel agindo contra os leões. E Daniel, na sua humildade, na sua entrega, a primeira palavra que ele fala com o rei é o seguinte: o meu Deus enviou, o meu Deus enviou, o meu Deus enviou. Ele não teve receio de testemunhar a sua fé, o meu Deus enviou. E aqui o texto, eu posso ser bem claro em algo que poucas pessoas percebem. O interdito valia por 30 dias. 30 dias, não poderia ser mudado. Mas com Daniel ele mudou, ele quebrou essa regra. Por que ele quebrou, queridos? Porque quando ele vê que Daniel estava vivo, ele faz ao contrário. Ele pega os fofoqueiros de plantão, os que perseguiam a Daniel, e lança ele e toda a sua geração aos leões, e eles são destruídos. Mas Daniel sai da cova e continua orando. Aí o interdito muda. O rei chama todo o seu reino para adorar o Deus de Daniel.
todo o reino para adorar o Deus de Daniel. Mas Daniel morreu. Ele não existe mais. E talvez seja isso que precisa estar no nosso coração. Quantas vezes Deus já te deu livramento, querido? Quantas vezes Deus já se colocou entre você e a morte e falou: hoje não. Quantas vezes Deus foi escudo e proteção para a sua vida, para a sua existência, para a sua casa, para os seus projetos, para os seus sonhos, por tudo que você já realizou na sua existência. Quantas vezes Deus já te preservou e permitiu que os seus sonhos fossem realizados. Quantas vezes Deus já te assistiu na sua vida. Não significa que você vai viver por toda a eternidade. Não significa que você vai existir para todo sempre na face da terra. Um dia vamos ter um encontro com a morte. E só a igreja que caminha em oração é que pode ter certeza que mesmo quando esse dia chegar, é um dia de celebrar a vitória. É como se os leões e a morte não tivessem poder nenhum sobre nós, porque quem controla a morte ainda é Deus, o nosso Deus. E se vivemos de forma íntegra com esse Deus, se o louvamos, se o glorificamos, se prostramos diante dele todos os dias, se não negociamos a nossa fé, eu sei que este inimigo vai se apresentar daqui a pouquinho a minha vida, e nele eu serei vencedor, e o nome de Deus será glorificado, e eu vencerei para a glória do Deus vivo para todo sempre. Mania de crente achar que Deus vai livrar a gente a vida inteira. Então Moisés era para estar aqui até hoje conosco assim, ó. Abraão era para estar aqui até hoje assim conosco. Paulo era para estar conosco até hoje. Mas foram homens que não negociaram a sua fé e venceram a morte. E hoje reina com Cristo para a eternidade. Os corpos do túmulo aguardando a ressurreição, mas já estão nos seios de Abraão para toda a eternidade. Se a igreja caminhar, e ela precisa caminhar orando, continuar persistindo na oração, sendo encorajada a ser voz de Deus neste mundo turbulento, há livramento para nós, de Deus, da parte de Deus para nós. Não somente para esta vida, mas também para a vida eterna. Porque o nosso dia chegará, irmãos. Como chegou para Daniel. E nós precisamos hoje olhar para dentro do nosso coração e rever algumas coisas. O que está impedindo você de orar? O que está excluindo da sua existência a oração? O que tem provocado em você um desencorajamento de orar em todo o tempo? Daniel, quando soube do seu interdito, ele seguiu o seu caminho até a sua casa para orar. Se você der uma olhadinha no versículo 11, eu já estou caminhando para encerrar. Versículo 11. Olha o que está dizendo aí. Quando o rei acabou de assinar um interdito, Daniel foi para casa orar. Olha que particularidade maravilhosa desse texto. Então aqueles homens, que homens eram aqueles? O que estavam de olho nele, vigiando as ações de Daniel. Só esse que interessava, mais ninguém. O que ele estava fazendo? Foram juntos com Daniel. E tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Ou seja, não era segredo. E além de não ser segredo, eles estavam caminhando com Daniel. Eu fico pensando nessa trajetória de Daniel. Ele sabendo que se orasse, ele estaria sendo assistido por aqueles homens que o perseguiam. Eu fico pensando ele olhando para trás e os homens tentando disfarçar assim, ó. Calma, ele não orou ainda, calma, deixa ele entrar dentro de casa. Quando ele entrar dentro de casa, aí nós damos o flagrante. Daniel não mudou o endereço. Daniel não mudou o seu objetivo, mesmo olhando no retrovisor e vendo que os seus inimigos estavam ali
caminhando para ser testemunha ocular da sua oração. Coisas que eles já eram há muito tempo, mas aquele momento era especial. Que seria um sinônimo de vitória contra Daniel. Daniel não se incomodou com isso. Ele continua tranquilamente na sua caminhada até a sua casa. Tranquilamente ele entra na sua casa. Tranquilamente ele abre a janela da sua casa. Tranquilamente se ajoelha. Tranquilamente fala com Deus. Abre o seu coração. Conversa com Deus. E talvez nessa oração ele já estava dizendo assim: Deus, olha, o negócio está feio para mim. Quando eu sair daqui eu acho que eu vou ser preso, ser lançado aos leões. Porque os caras estão me vendo orar, está vendo lá atrás da porta? Eles estão tudo ali atrás da porta ouvindo a minha oração. Estão olhando para mim agora. Eles foram juntos, irmãos. Mas só que eles viram um homem curvado diante do Deus vivo. O mundo está caminhando conosco. O mundo tem olhado para nós. Os inimigos de Deus não se afastaram de nós, pelo contrário, está a todo tempo nos observando, procurando os nossos erros. Procurando algo para nos humilhar, para nos confrontar, para trazer sobre nós palavras que não convêm, que desagrada, que deprime a nossa vida, que nos faz entristecer. A semelhança de Pedro quando nega o Senhor Jesus: não era você, não era você, não, eu não. E o resultado daquilo foi olhar para Cristo e derramar em lágrimas e se arrepender, porque ele tinha negado o Senhor Jesus por 3 vezes, porque ele estava caminhando junto com o mundo, presente com o mundo, e o mundo de olho nele. Hoje também não é diferente, o mundo está conosco. E muitas vezes podemos negar ao Senhor Jesus, negar a sua palavra, enquanto o Mestre jamais irá negar os seus filhos. Que nesses dias possamos ser desafiados a viver uma vida de oração, irmãos. Mesmo que estejamos sendo observados, mesmo que as pessoas procurem em nós um erro, um defeito para denegrir a nossa imagem diante de Deus dos homens, a oração precisa continuar no seio da igreja como referência maior da sua existência. Que nós sejamos conhecidos como igreja, casa de oração, aonde o prazer de orar e falar não se traduz apenas numa reunião de oração no templo da casa do Senhor, mas numa rotina de vida, numa prática de vida, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, a todo momento, pedindo ao Senhor que nos encoraja, pedindo ao Senhor que nos dê vitória, pedindo ao Senhor que haja conversão, pedindo ao Senhor que haja cura, pedindo ao Senhor que o seu reino venha. Eu quero a volta de Cristo, eu desejo a volta de Cristo, mas isso só será possível quando nós estivermos de joelho diante do Senhor, numa só oração, num só pedido, numa só clamor em todo o tempo, aonde o mundo possa tremer quando ouvir a igreja orar, aonde o mundo possa perceber que a resposta da vida eterna, de soluções para os seus problemas, está na vida da igreja, na sua vida, na sua didática para com o seu Deus. O mundo precisa falar para nós: será que o Deus de vocês pode nos livrar dessa pandemia? Como o rei falou para Daniel: será que o seu Deus pode te livrar dos leões? E nós vamos falar assim: pode, e é agora, porque vocês estão reconhecendo o nosso Deus como Senhor, Criador de todas as coisas. Somos nós que temos essa palavra, somos nós que temos essa fé, somos nós que temos essa resposta, somos nós que somos enviados de Deus, e só vamos conseguir fazer isso com oração, em todo o tempo da nossa existência. Reveja os seus conceitos. Reveja o que está te tirando da presença do Senhor. Reveja qual é o seu conceito de culto, de adoração. Se não passa por uma vida de oração, irmãos, tudo cai por terra. Não tem base, é construído na areia. Se desmonta facilmente. Queremos os sinais e os prodígios, mas onde estão os joelhos dobrados diante de Deus? Queremos uma igreja que edifica, aonde estão os joelhos curvados diante de Deus. Queremos respostas, aonde estão os joelhos curvados de Deus. Queremos cura, onde estão os joelhos curvados diante de Deus. A igreja precisa caminhar e seguir orando. Que Deus nos ajude.
Que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo te encoraja, que te dê persistência e disso venha frutos para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amém? Que Deus nos abençoe.